Cirne Automóveis, mais de 120 veículos em estoque e pagamento, só em 2020. E Cosaedro Construtora, pense e invista no futuro. Temperatura subindo quase 30 graus aqui no estúdio. O registro, claro, o termômetro que fica lá no corredor. Não é temperatura aqui do estúdio, senão ninguém aguentaria aqui dentro. Botaram 16 graus aqui, tá não, aqui dá uma geladeira. Estamos dentro de uma geladeira. 30 lá, graus normal. Lá fora. Estamos no verão. Vocês querem ainda frio não. no verão? Ainda não, verão dia 22. Eu entro para um ar-condicionado, fico um dia inteiro dentro de um ar-condicionado, vai sentir o dobro do calor quando sai. Não sabem temperar, 16 graus não pode ficar, tem que ficar 20. 22, 23. Viu, Gabriel? Ô, Gabriel, muda aqui, aumenta o volume da geladeira aqui. 22 graus, é isso. Bom, aí bota bem baixo. Tá. Aí o que acontece? Dá a diferença e aí tu sente mais o calor. Perfeito. 22 graus, tá? Eu tô aí pra... Não, esse é o Hernani Araújo, leia-se Cleocum da Antena 1. Aí sim, larguei de mão. O salário é bem parecido. Ok. Bom, a temperatura, então, viu, Hernani? 94 anos. Nós estamos com 20... Vocês não vão falar do presidente de vocês hoje, nada do cara? Só um pouquinho, vai subir a temperatura, não falarem o nome dele, espere um momento. A temperatura é de 29 graus e 8 décimos. KL Seguros, valor para o que é seu. O Sala de Debate tem o prestígio comercial de Sicredi. Invista na previdência privada do Sicredi e garanta um futuro tranquilo para você. Parque e Hotel Molotim, o local ideal para o seu evento. Pois o nosso ouvinte, Ferreira Júnior, diz o seguinte: não é proibido doar para a Uni. O dinheiro do debatedor seguramente é bem-vindo. Para quem quiser contribuir. Quem quiser contribuir, mas infelizmente eu não sou mais estudante. Mas eu agora tenho outro tipo de... Eu tenho outro tipo de carteira agora, a minha é de idoso. Isso é interessante, porque no fundo então quer que funcione e doe. Mas como é que estudante vai doar? A maioria dos estudantes são pobres. Então como é que eles vão doar? Mas antes achavam dinheiro para pagar a carteira. Não, mas claro, meu filho, mas aí economizava. Há um tempo se pagava a carteira? Sim, mas tinha gente que não tinha dinheiro para pagar e não pagava. Pelo menos nas que eu fui ativo era assim. Né? Mas mesmo assim eu vou dizer guardava o dinheirinho, por quê? Porque depois tu economizava lá no cinema, economizava. Sim. Essa que é a verdade. E é um documento, quanta coisa que tu economizava tendo a carteira. Mas sabe que tem muita gente que não tira porque não tem dinheiro. Não tirava, isso é verdadeiro. Então, tinha que trabalhar com essa questão. Que estavam desmanchando a USE e o juiz federal subiu no telhado lá. Subiu no telhado para parar de desmanchar a USE, não. Eu já ia dizer, porque a USE é um terraço ali em cima. A UNB. A UNB. Ele subiu no telhado para parar nem com aquilo. De Brasília? Não, do Rio. No Rio? A Uni, então? Uni, o famoso restaurante Calabouço, lá o prédio que foi onde era a sede da Uni. Tinha o Calabouço, que era uma sociedade germânica que foi confiscada pelo Estado na época da guerra, tempo do Getúlio. E a Uni recebeu aquele prédio como doação, criou um restaurante universitário embaixo, que era o Calabouço, né? Deve se lembrar disso. Alfeu. E depois não sei o que. Onde surraram o Jarbas Machado lá no Congresso da UNE. Quem é o Jarbas Machado? São Cepé. Pires Machado. Por certo, vocês... Jarbas das cooperativas? Isso, não, aquele o Jader é o médico, né? É o irmão dele, é o... Tem um que era foi secretário Foi secretário da Agricultura. Foi meu aluno na UBRA. Mas não era Jarbas Pires Machado? Jarbas. Jarbas eu acho que é o médico, o outro. Não. Então era esse. O outro não lembro o primeiro nome agora. Faleceu até o Jarbas. Então. Vocês, por certo, assistiram ontem aquela reportagem sobre os livros didáticos. Um negocinho absurdo de doer na gente. O desperdício do dinheiro, o desperdício do ensino, o desperdício, enfim.
uma série assim de prejuízos aos estudantes, aos professores e tudo mais. E eu fiquei me perguntando, enquanto havia a denúncia aquela, que é um rapaz aqui do Rio Grande do Sul que tem feito denúncias que tocam o dedo na ferida em muitas coisas, e essa foi uma ferida aberta e sangrando, de que esses livros, eles vêm lá do MEC, e eu fico me perguntando, alguém autoriza a saída desses livros? Alguém destina para onde vão os livros? Alguém, teoricamente, pediria os livros? Como é que é essa questão? Então, todos eles indo para um descarte de luxo, porque o livro didático ele é limpo, ele é tranquilo, e vai lá para o descarte e aí vendem como por peso de papel para a reciclagem e a confecção até de papel higiênico. Mas então quem é que é responsável por isso? Ouvi de uma diretora a informação de que, por ser instigado pela secretaria ou pelo MEC, dos professores se reunirem e sugerirem quais os livros didáticos a serem utilizados pelos alunos. E o que disse a professora? Nós fizemos uma reunião aqui, discutimos o assunto, fizemos uma relação dos livros que nós entendíamos como úteis para aquele nível e para aquela escola. O que aconteceu? Não veio nenhum dos livros que eles haviam sugerido. E vieram outros que não tinham pedido. Mas e quem é que é responsável por Negociata. isso? Roberto, acho que são duas... Eu não vi a reportagem, sabe que eu não vejo TV aberta. Mas li a matéria que está na internet disponível para todo mundo, então sei mais ou menos o que está acontecendo. Eu acho que são duas questões. A primeira é a absoluta negligência em relação à opinião dos professores. Quer dizer, isso não é só Porto Alegre, não é só Rio Grande do Sul, isso é no Brasil inteiro que há essa discussão e ela é institucionalizada, isto é, há reuniões para sugestões de livros, que depois é sistematizado, lá em Brasília, não sei porquê. Muito bem, isto é uma coisa, é uma caminho. E o outro é o das editoras fazendo lobby. Normalmente ganha o lobby. 1-0, 2-0, 3-0, goleada. Mas todos os anos acontece isso, em maior ou menor grau. Às vezes se disfarça. A sugestão lá de 10, 12 livros, sei lá quantos, não sei como é que funciona isso aí, 15, 20% são livros sugeridos. Os outros são impostos pelo MEC via acordo com as editoras. É por aí. É um grande esquema. Baita de um negócio? É 2, não sei o que bilhões que são gastos com isso. Baita mais. Negócio. É um grande esquema. Isso aí é editora no meio, editoras que têm preferência. Tem professores, então é o seguinte, fizeram tantos milhões de livros, né? O ano que vem tem que fazer a mesma quantia, no ano que vem de novo, e no outro ano de novo, e aí o que tu faz com aqueles livros lá? Professor dizendo, mas eu não pedi esses livros. Isso aí, não escolhe os livros, pede aqui, o que precisa é isso que eu preciso. Vai tanto para uma escola, depois. Isso aí. Agora, o Hernani, qualquer, lá o Bar do Garça organizado, lá deve ter um livro que ele sabe os frequentadores. Os devedores. Não, tem o livro. Os devedores. O ladrão entrou lá e não levou aquela cadernetinha lá. O ladrão não levou. Então tem uma organização. Eu estou dando um exemplo aqui, mais na brincadeira, mais grosseiro, mas ele é só ampliar. Que ele controla, ele sabe o consumo de cerveja, de refrigerante. Então, o MEC não tem esse controle. Tem. É óbvio que tem. Mas é organizado. Só que em favor deles. Manda cerveja gelada. Onde é que está vazando a coisa? Não, mas aí é que eu digo a vocês, as empresas, essas grandes editoras, e que são as 3 ou 4 que comandam tudo isso no Brasil. Coloca até o responsável por isso dentro do MEC. Claro. Não, e tem mais. Não é só editores, viu? É autores também. Tem uma autor trilionário. E é um descaso tão grande. E o Walter, sempre foi assim. O Walter já tinha me dito antes, aí quando nós comentamos o assunto, antes do programa,
de que... Eu fiz um inquérito lá no MEC, que tinha um sujeito de Pelotas cedido para o Paraná e cedido de lá para o MEC. Foi transferido para o Paraná, cedido para o MEC. Ele era um carregado lá, ele tinha mais de 100 pessoas que ele arrebanhava de Brasília por ali e mandava para a editora do MEC contratar para trabalhar no próprio Ministério. Era um horror, tá? Bom, então e aí veio o deputado e veio o reitor e não sei o quê. Aí foi para ele uma pena de demissão. Aí o tribunal entendeu que era excesso de rigor, que nunca tinham feito nada contra o cara. Reintegrar. Não deu nada. Reintegrar. Bom, mas o seguinte é que... E ontem a reportagem evidenciou isto, a esculhambação, desculpe o termo, mas era tanta, que em algumas escolas não tinham livros suficientes, 2 alunos utilizavam o mesmo livro, e em outras sobravam livros. Eu fiquei me perguntando, mas escuta, aqui não há um controle de que no educandário Maria do Carmo, por exemplo, tem tantos alunos do 5º ano que usam tantos livros? Eu vou correr o risco de incendiar o debate aqui, mas eu tenho uma outra questão que eu queria colocar, que também é verdadeira. Vocês lembram que a Veja, Editora Abril, fez uma campanha terrível contra o Lula. E agora a Folha de São Paulo e a própria Globo estão fazendo em relação ao Bolsonaro. Não estou discutindo os presidentes, estou discutindo o negócio. É outra coisa. A grande bronca da Editora Abril não era em relação à política, até porque muitos empresários grandões estavam com o Lula. Muito menos o bem-estar do povo. Exatamente. O bem-estar da família. Civita. Por quê? Porque é uma das grandes editoras de livros didáticos da Abril, era uma subsidiária da Abril. Com o Lula, perdeu negócios trilionários. Aí então, crã no Lula. Assim como agora, eu não duvido, não tem elemento para dizer isso, mas não duvido que não esteja acontecendo mais. Certamente. Os caras não estão preocupados com esse grupo a verba de propaganda, é a publicação dos balanços das empresas grandes que estão preocupados com os seus próprios bolsos. Bolsonaro. A bem da verdade, e eles, empresários, não estão errados. Errado está o gestor público. Depende de como você fez. Não, o empresário está defendendo dele. Sim. O gestor público é que não se pode deixar levar. O empresário está defendendo dele, mas ele não pode corromper. Não é só isso. Ele não pode vender para o seu cliente, no caso, leitor, ouvinte, telespectador, uma imagem de independência que não existe. Não. É isso que mas o Waldo falava a respeito do porquê deste fato. Como que em algumas escolas não havia livros suficientes e outras sobravam? Porque é feita uma estimativa, né? Eu vi um cara dizendo que o pedido é feito com base no número de matrículas, mas não levam em consideração as chamadas rematrículas ou desistências. E que muitas vezes o exemplo que o cara deu, uma escola que tinha 5.000 matrículas termina com 1.000 alunos efetivos. Aí vão 5.000 livros para lá. Claro. Sobra 4.000. Isso é uma das coisas que eu ouvi ontem. É uma das explicações. O autor e a editora ganharam sobre 5.000. Não, essa explicação eu quero ser melhor explicado. Como é que tinha 5.000 alunos e tem 1.000? Não, alunos que não confirmam a matrícula. Não, talvez o Estado aqui não está fechando. Não, espera um pouquinho, não é bem assim. Não pode ser assim. Não pode ter a diferença de 4.000 alunos. Não, 4.000 é aleatório. Mas não é assim, não. As matrículas, vamos supor, no tal dia de março, o Estado sabe quantos tem matriculados. Não, depois tem a confirmação da matrícula. Vem a confirmação da matrícula. Depois os frequentadores. Sim, aí sabe quantos por cento estão evadindo. Isso sim. Mas essa evasão você dá no ano todo, não é de um dia para o outro. Eu vou dar um exemplo de uma escola privada. O meu exemplo, que eu acho que eu fiquei pé da vida, que no primeiro ano do ensino médio, na relação de livros lá, tinha que comprar lá um livro, custou quase R$1.500. 4, 5 livros. Vamos combinar, uma fortuna para um livro de 4, 5 livros. Me garantiram
que aqueles livros seriam utilizados nos 3 anos do... Bom, sempre garantem. Aí, bom, tudo bem. E aí eu pergunto, tudo bem se ele ficar os 3 anos no colégio, mas e se ele não ficar? O que ele vai fazer com o livro? Não, mas se ficar, não aproveita também. Não, mas eu estou sempre, vou pegar sempre pelo melhor. Sim, pelo melhor. Só esclarece ao ouvinte que esses teus livros tu compravas, não é desses que nós estamos falando. Não. São livros distribuídos. Professor, eu estou só tentando explicar a questão da evasão. Se eventualmente o meu filho não ficasse os 3 anos, o que aconteceria? Ele ia perder, porque ele comprou no primeiro ano. Sim. É isso que eu quero dizer. Bom, essa é a diferença. Tá, por favor, mas a evasão é as faculdades particulares não pode fazem o vestibular e a matrícula antes do vestibular da Federal. Claro. Porque os alunos que passam ali, muitos passam na Federal e não viriam se matricular. Tem condições financeiras. Pagam a matrícula primeiro, depois faz parte do jogo. Bom, mas aqui há um outro ingrediente. Sim, eu tenho um outro ingrediente aqui. Sim, não, só para dar um exemplo agora, que o Hélio Gaspari fez um comentário fim de semana, está lá no Correio, está na Folha de São Paulo também, que é o seguinte, a compra de notebooks. Tinha uma escola que para cada aluno ia não sei quantos notebooks. Veja como é que é o esquema que funciona, sabe? Então, é aí que eu digo, todo mundo só olha num lado da corrupção, mas a corrupção está de todo por aquele lado. Agora, tu vê como uma coisa... então tem que ver... evoluiu. Né, o problema disso que tu vê. Por acaso, veja só, por acaso, aquela Controladoria Geral da União, ali, Controladoria CGU. E aí observou que tinha uma conta errada, porque era tantos mil alunos e tantos mil notebooks a mais. Aí levantou, aí um cara foi demitido, o outro disse, não, mas está certo, não há erro nenhum. Inclusive, os documentos das empresas, são 2 empresas que levaram, os termos lá e quase iguais, um cópia do outro e coisa assim, foi denunciado aí. Né? Então tu veja como é que ainda as coisas funcionam, tudo que ocorreu, que ocorre, como funciona, aonde que está o problema, certo? Na corrupção. E aí que está, as coisas são terríveis o que acontece. Né? Temos que detetizar muito ainda o país para que estes maus funcionários, ou maus brasileiros... Maus funcionários e maus empresários. Você só está olhando que corrompem também. Agora, tem que ver os que estão ganhando milhões, não é agora, por exemplo, aqui, vão fazer a reforma no Estado. Agora aquela empresa lá de Canoas, quantos milhões deve lá do ICMS? Aí foram lá, há 5 anos que ele deve tantos milhões. Há 5 anos que ele deve tantos milhões. Então você só olha para um lado, aquele funcionário corrompido. Não. Tem que olhar aquele que corrompe. Você só tira um pedra Estamos falando eu acho que a linguagem é a mesma, a corrupção. A fobia que ele tem contra o empresário faz com que eu não tenho fobia contra o empresário. Não tenho fobia contra o proprietário. Ao contrário, tem gente da minha família que tem. Meu pai foi empresário, era um homem honesto. Pois é. Eu há pouco tempo aqui, um dos nossos empresários de idade, que já participou desse debate aqui, fez uma declaração, ele falou, eu faço tudo certinho, mas tem alguns, e falou dos empresários, um homem sério, honesto, decente. Qual é o problema de ser empresário sério, honesto, decente? Nenhum. Agora, você só atira pedra lá no outro, tem que atirar nessa gente. Você acha que esses bilhões ou trilhões que estão circulando no Brasil e que não entram no caixa do Estado, que deve entrar, por que não entra? Essa que é a verdade. Vocês olham para o Estado, só vê o Estado, mas quem é o dono do Estado e quem é que utiliza o Estado para si? Não é o povo, são uma grande parte dos empresários nacionais, que faz o que quer. Você mesmo, vocês 3 aqui que são produtores rurais, sofrem na mão desses empresários. Não é verdade? Sim. Não, vai comprar um produto ali, um abuso tremendo, porque eles controlam tudo e dão risada. No outro estado ali, no outro país, ele produz pela 1/3 do preço. Sim, o Uruguai custa tem mais impostos. Que não tem, não é questão dos impostos. Tem mais impostos, mas tem malandragem. No Brasil eles fazem o que querem. Aqui, multinacional, faz o que quer.
e não tem conversa. Muito bem. Eu não tenho a mesma veemência nem a mesma argumentação do Hernani, mas eu vou repetir o que disse ao início. Para mim, a corrupção tem que ser sanada, seja empresário, seja funcionário público, seja onde estiver. Claro. Toda a cadeia. Então, Hernani, eu não estava salvaguardando uma categoria ou outra com relação à corrupção. A corrupção tem que ser eliminada em todos os seus pontos. E se nós pegarmos o corruptor, aquele lá, o pequenininho que quer ganhar, que agora inclusive está aparecendo até uns procuradores na história, né? Esse não vai, ele vai ter calma para ir fazer, calma, mas o que é que acontece? Vocês acham, por exemplo, na questão aqui que nós temos experiência, né? Olha aquele negócio do Rio de Janeiro lá. Quantas e quantas empresas estão metidas na corrupção toda lá? Tomaram conta do Estado do Rio de Janeiro. Lógico que tiveram um governador bem amigo. Mas... Tomaram. Né? Tomaram conta do Estado, faziam o que queriam. Eu assisti, é isso que eu acho, tem que acabar. Eu assisti a queixa de um empresário ao governador do Estado e ele dizia o seguinte: eu tenho uma indústria... Do nosso Estado aqui? Eu tenho uma indústria metalúrgica. Produzo cabines frigoríficas para caminhões. Empresa conhecidíssima aí. Há uns anos atrás eu demiti 2 ou 3 funcionários meus. E eles criaram a empresa deles, concorrente minha. Ótimo. Só que eles passaram a fazer o seguinte: eles montaram a empresa e começaram a oferecer preços incompatíveis. Eu não posso acompanhar o preço deles, porque eu pago todos os impostos. E eles passaram a usar o esquema do quebra-logo. Monta a empresa, começa a vender a mercadoria, até de boa qualidade às vezes, por muito abaixo do preço, mas não paga os impostos. Não paga nada. Aí quando eventualmente vem um aperto da fiscalização, eles quebram aquela empresa e abrem outra. Abrem outra e tal, e assim vão indo. É a fábrica de montar a empresa. Por quebrar esse empresário. É uma coisa impressionante. Esse é uma. Mas como é que pode isso? Essa empresa da Grande Porto Alegre... Alguma coisa está errada. Sim. Essa empresa da Grande Porto Alegre que se referiu o Hernani, que teve sócios presos semana passada, ela fazia diferente. Ela endividava uma empresa, abria outra, endividava outra empresa, até aí, e não pagava os impostos estaduais. Sim. É diferente. Ela era uma empresa privada que vendia para empresas privadas, que, no entanto, burlava o fisco desta forma. Até que um dia... Estourou. Se deu ontem, mas também o Estado não conseguia ver nada, porque não tem lá nada de Goiás. O camarada construía N prédios por ano, que montou um esquema e pegaram uma gravação dele dizendo: não, eu tenho mais de 600 milhões em fazendas, mas isso não é meu. Tudo laranja. Tudo largou na mão dos credores. Bom, sobre o assunto que nós estávamos falando... É esse o lance, isso que ocorre. E aí se movimenta trilhões nessa economia brasileira que não aparece. Bom, então eu volto ao termo, viu? Temos que detetizar isso aí. Temos que detetizar esse tipo de procedimento. Mas tem que ter interesse para isso. Alguns são muito protegidos. Vontade política. E outros comandam. Comandam, claro. Bom, tem os seus políticos também. Bom, de estimação. A Zane Pache aborda um assunto aqui delicado, mas tangencia o que nós falamos aqui e também é uma realidade. Vamos lá. Boa tarde, amigos. Aqui na cidade, sobre os livros, sobre aquela história toda, aqui na cidade também é assim. Tive que pagar 4 polígrafos para meu filho, que está no ensino médio este ano. Reclamei, denunciei, mas nada adiantou. O que me disseram na escola? Os livros mandados pelo MEC não são bons para os professores. É muito extenso e eles não querem usar para o ensino dos alunos. Compre os polígrafos ou teu filho ficará sem a matéria. Foi o que ouvi de diretora e vice-diretora da escola. Isto, e ela coloca com todas as letras maiúsculas, é lavagem de dinheiro. Fechem o MEC. Indústria de polígrafo. Mas olha aqui, ó. Primeiro que... Mas tem que examinar bem essa situação. Resguardada a denúncia da Zane. Os livros, na universidade, estão pegando curso de direito.
Quanto é que custa cada um daqueles... Não estou falando dos códigos, estou falando daqueles livros de doutrina. Sim. Quanto é que custa cada um livro daqueles? Que os professores exigem a leitura. E eles não estão errados, não estão discutindo... Como é que os caras vão comprar, tio? Não compram. Vão ali no Xerox da esquina. Cada um faz. Tem hábito de ler. Lá na Faculdade de Direito da URGS, tudo bem, mas alguns têm, existia uma indústria montada pelo Centro Acadêmico, da chamada Sebenta. Como é que Faculdade de Direito da URGS, onde eu cursei. Existia, o Centro Acadêmico tinha uma indústria da chamada Sebenta. Um bom aluno, um Hernani da vida, anotava toda a aula e fazia um resumo das aulas, de toda a matéria. Mandava passava para o Centro Acadêmico e o Centro Acadêmico imprimia. Editava. Naquela época com impressoras. Hoje também tem. Mimeógrafos e tal, e vendia. Vendia para os. Hoje tem isso também. Hoje eles fazem diretamente do caderno, tiram cópia. Hoje é diferente. Uma vez eu cópia do caderno. Eles fotografa o quadro negro. Então aquele bom aluno tem tudo anotado, eles vão copiando tudo. Hoje o livro de doutrina é mesmo, quase ninguém mais lê. Eu quero saber a opinião. São fundamentais. Eu quero saber a opinião de vocês debatedores. Tu tem o Google aí de graça, né? Sobre a candidatura sem partido, depois dos comerciais.